Olá, ouvintes! Eu sou Ana Beatriz. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversas do Sul, o podcast dedicado a refletir sobre figuras históricas do Sul global e como suas ações continuam impactando o mundo de hoje. Eu sou Vanessa. E eu sou o Victor. E eu sou Lawane. No episódio de hoje, vamos falar um dos maiores líderes da luta pelos direitos indígenas no Brasil, o pensador, ativista e ambientalista Ailton Krenak. Vamos explorar sua trajetória desde a infância marcada pela violência do Estado, passando pela ditadura militar até chegar ao momento que o consagrou como símbolo de resistência. O discurso histórico na Assembleia Constituinte de 1987, quando, em protesto, pintou o rosto com um genipapo. E não vamos parar por aí. Também vamos examinar como aquela luta repercute no século XXI, em meio a retrocessos como um marco temporal e dados alarmantes de violência contra povos indígenas. Ailton Alves Lacerda Krenak nasceu em 1953 em Itabirinha, Minas Gerais, na região do Médio Rio Doce, território tradicional de seu povo. Ele cresceu numa época em que a política do Estado brasileiro tratava os povos indígenas como grupos a serem integrados, apagando línguas e costumes. Sua infância foi marcada por expulsões, perseguições e o avanço de projetos econômicos que destruíam o território Krenak. Ainda adolescente, com apenas 17 anos, mudou-se com sua família para o Paraná. Foi lá que ele se alfabetizou, tornou-se produtor gráfico e jornalista, algo que mais tarde ampliaria sua voz política e sua articulação pública. Nos anos 1980, Krenak mergulhou de forma definitiva na militância indígena. Em 1985, criou o Núcleo de Cultura Indígena, uma ONG focada na preservação e valorização da memória, da arte e da cultura dos povos originários. Com sua articulação nacional e também por meio de uma emenda popular, Krenak garantiu participação direta na Assembleia Nacional Constituinte de 87. Sua presença ali representava não apenas o povo Krenak, mas toda a luta indígena que tentava se levantar após décadas de violência, especialmente durante o regime militar. Durante a ditadura militar entre 1964 e 1985, os povos indígenas do Brasil enfrentaram um dos períodos mais violentos de sua história recente. O governo implementou políticas de integração forçada que tratavam indígenas como menos civilizados. O povo Krenak foi vítima de perseguições sistemáticas, tiveram sua língua proibida, práticas culturais foram criminalizadas, famílias inteiras sofreram com deportações forçadas. Houve torturas, espancamentos e trabalhos forçados. E o Estado chegou a criar um presídio indígena dentro do território Krenak. Bom, esse presídio era uma instituição considerada ilegal e inconstitucional. Funcionou como instrumento de repressão. Após o seu fechamento, a ditadura ainda deportou diversas famílias Krenak para locais distantes, numa tentativa explícita de desestruturar, o povo e apagar a sua identidade coletiva. A violência contra indígenas não se restringiu apenas ao povo Krenak. Segundo o relatório da Comissão Nacional da Verdade, a CNV, mais de 8.350 indígenas foram mortos por ações ou omissões do Estado em apenas 10 etnias investigadas. E esse número é considerado subestimado. Durante esse período, políticas estatais facilitaram invasões, construções de rodovias, abertura de fronteiras agrícolas e exploração mineral. Isso permitiu o avanço de garimpeiros, madeireiros, fazendeiros sobre as terras tradicionais. Mesmo com o fim do regime, a violência continuou. Nos anos 80, ocorreram massacres como o do povo Ticuna, em Benjamin Constante, no Amazonas, em 1988. Um ataque brutal motivado por disputas territoriais. Outro caso emblemático foi o do grupo do Índio do Buraco, em Rondônia, na década de 1980. Todos os membros desse povo foram exterminados por fazendeiros, restando apenas um sobrevivente, que viveu isolado até morrer em 2022. Esse período de transição política mostrou que a democracia brasileira ainda não incluía os povos indígenas, e é nesse contexto que chegamos à Assembleia Constituinte de 1987. Durante a Constituinte, setores conservadores defendiam que indígenas deveriam ser tratados conforme grau de aculturação. Isso significava impor uma hierarquia. Os que estavam mais próximos da cultura ocidental recebiam menos direito. Também estava em debate uma proposta chamada Artigo 266,
Ela previa que apenas indígenas que efetivamente habitassem terras indígenas e não possuíssem elevado grau de aculturação teriam direitos garantidos, ou seja, muitos povos seriam simplesmente excluídos da Constituição. Ainda que o marco temporal só ganhasse força jurídica décadas depois, sua lógica já aparecia ali: o condicionamento dos direitos territoriais à ocupação da terra na data da Constituição. Essa ideia desconsidera que muitos povos foram expulsos, removidos e perseguidos por séculos, sobretudo durante a ditadura militar. Se essa proposta passasse, grande parte dos povos do Brasil perderia acesso à sua terra tradicional. Havia ainda a visão integracionista. Indígenas seriam grupos em processo de transição para a sociedade brasileira majoritária. Isso os colocava como relativamente incapazes sob tutela do Estado, sem autonomia cultural e política. A Constituinte estava prestes a legitimar a continuidade dessas políticas coloniais. E foi nesse clima de retrocesso que Ailton Krenak fez seu discurso histórico em 1987. Hoje, um dos mais conhecidos vídeos da Constituinte. Ele pintou o rosto com pasta de genipapo, um gesto ritual de luto. A tinta preta sobre o seu rosto contrastava com os ternos brancos dos deputados, denunciando a sujeira moral do processo que tentava limitar direitos indígenas. Era uma performance política, espiritual e estética ao mesmo tempo. No discurso, Krenak denunciou a violência histórica contra os povos indígenas. Lembrou as mortes, as perseguições, as remoções forçadas e a tentativa de silenciar suas culturas. Rejeitou com firmeza o integracionismo e defendeu que os povos indígenas não eram um estágio anterior da humanidade, mas sociedades completas e contemporâneas. Ele chegou a afirmar que negar os direitos aos povos originários seria repetir a violência que o Brasil insistia em praticar desde a colonização, o genocídio silencioso. Porém, a mídia da época distorceu o gesto. Muitos jornais chamaram Krenak de selvagem, irracional e teatral. Esse racismo midiático mostrava como o Brasil ainda se recusava a reconhecer os povos indígenas como sujeitos políticos. Mesmo assim, seu discurso teve efeito direto. Ajudou a barrar artigos restritivos como o 266 e a mobilizar parlamentos que estavam indecisos. A pressão de Krenak e de outras lideranças indígenas foi fundamental para que o texto final da Constituição reconhecesse os povos indígenas como sujeitos de direitos, a proteção de suas organizações sociais e tradições, o direito originário às terras tradicionalmente ocupadas. Essas garantias são consideradas uma vitória histórica. Historiadores e organizações indígenas afirmam que, sem a mobilização daquele período, especialmente sem o discurso de Krenak, o capítulo dos índios teria sido muito mais limitado. Pois é, e mesmo com a Constituição de 1988, a violência continua. Com a aprovação da Lei 14.701 de 2023, baseada na tese do marco temporal, muitos processos de demarcação foram travados. Em 2024, o CIMI registrou 211 assassinatos de indígenas, 420 casos de violência, invasão, garimpo ilegal, desmatamento e conflitos armados. A visão espiritual e política de Krenak está presente nos debates ambientais do século XXI. Ele critica a lógica de destruição da natureza e questiona um modelo de desenvolvimento baseado na exploração ilimitada do planeta. Suas obras literárias inspiram movimentos sociais, estudantes, lideranças indígenas e defensores da natureza. O discurso de 1987 deixou de ser apenas um evento histórico. Ele virou um símbolo, um lembrete de que ignorar os povos indígenas é escolher repetir ciclos de violência. Seu gesto com o genipapo ainda hoje aparece em manifestações, obras de artes e campanhas políticas. Ailton Krenak transformou dor em luta e resistência. Seu ato na Constituinte de 1987 garantiu direitos fundamentais e continua inspirando todo o Brasil. Refletir sobre sua trajetória é entender que democracia não existe sem os povos indígenas vivos, respeitados e em seus territórios. E deixamos uma pergunta para vocês. Que futuro estamos construindo quando ameaçamos os povos que carregam a memória mais antiga desse território? Pois é, obrigada por ouvir o Conversas do Sul. Até a próxima!